Olá, professora Carol Rodrigues aqui do Que Casal e hoje eu estou resolvendo o segundo exame de qualificação da UERJ 2019. Vamos às questões? Questão de número 45, ela traz aí um texto base falando sobre o vidro borosilicato, principalmente. E o enunciado diz assim: a tabela abaixo apresenta a composição química de uma amostra de 500 gramas de vidro borosilicato. Então, componente, porcentagem em massa. A massa em gramas do óxido básico presente nesta amostra é igual a... Primeira coisa que a gente precisa encontrar aqui nessa tabela. Quem é o óxido básico? Para ser considerado um óxido básico, o que a gente precisa analisar? Primeiro, os óxidos básicos, eles são óxidos metálicos. Significa que a gente precisa ter um metal na composição. E vale lembrar que os óxidos, eles são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, em que um deles, no caso mais eletronegativo, é o oxigênio. Então, se ele é um óxido e ele é metálico, então eu vou colocar assim, ó, como fórmula geral, eu preciso de um metal mais o oxigênio. E aí vamos dar um pulinho lá na tabela periódica, né? Procurando o Si, o B, o Na e o Al. Eu acho que pelo nosso dia a dia a gente já pensa nesse daqui, né, no Al, que é o alumínio, como um metal. Então já dá para desconfiar que ele seja um óxido básico, né? Os outros a gente pode dar uma olhadinha lá na tabela. Então a gente vai encontrar lá no grupo 1 da tabela periódica o sódio, ou seja, o grupo 1 é o grupo dos metais alcalinos, metais, né? Então ele também serviria. Já o boro e o silício a gente encontra no grupo dos ametais, então esses dois aqui eles não podem ser classificados como óxido básico. A segunda coisa que a gente precisa verificar para saber, para ter certeza que é um óxido básico, além de ser metal, né? Isso só não basta, é quanto ao NOx. Os óxidos metálicos, eles são formados por um metal que tem carga mais 1 ou mais 2. E o oxigênio precisa ser igual a menos 2. Então, vamos conferir aqui o Na2O e o Al2O3. Aqui no cantinho, ó. O Na2O, como eu falei, ele é de um grupo dos metais alcalinos. E o pessoal desse grupo tem NOx fixo. O NOx deles é mais 1. Então, já está atendendo aqui o fato de ser um óxido básico. Mas vamos ver o seguinte, ó, o oxigênio, se ele for menos 2 aqui, dá certinho. Vai zerar aqui quanto à questão do NOx, ó, 2 vezes mais 1, mais 2, menos 2, igual a 0, certinho quanto ao NOx. Mas vamos dar uma olhada no alumínio. O alumínio, aqui do lado, Al2O3. O alumínio, ele não faz parte dos metais alcalinos, mas ele também é um elemento que tem o NOx fixo e é igual a mais 3, então já furou a regra ali para ser um óxido básico, né? E só para terminar aqui, o oxigênio também vai ser menos 2 nesse caso, mas o alumínio ele não é considerado um óxido básico porque ele não tem carga mais 1 nem mais 2. Então a gente fica com um Na2O, ou seja, se ele está interessado na massa, vamos considerar a sua porcentagem em massa, que é igual a 4%. Então, pegando um total de 500 gramas desse vidro, eu só vou contar com 4% em massa, que é o referente à massa do óxido básico. Ou seja, 500 vezes 4%, 4 sobre 100. Essa continha aqui a gente pode dar uma aliviada nela, fazendo a simplificação, ficando 5 vezes 4 igual a 20, ou seja, 20 gramas, que é o que corresponde à letra C. E aí, o que você achou dessa questão? Tranquilo? Deixe seu comentário aqui. Se ficou com alguma dúvida, não deixa de colocar também. E, claro, dá uma curtida aí pra gente, pra dar aquela força. A gente se vê no próximo vídeo.